diferencial de funções de duas variáveis. Então vamos colocar aqui o exercício, ele diz assim, ó, vamos colocar o enunciado aqui do exercício. Ok? Então, se a função é dada por z igual a f de x e y, né? Essa é a fórmula da nossa função, determine o diferencial dz. Como que seria esse diferencial dz? Vamos tentar fazer então? Olha, o diferencial dz, né, quando a gente escreve lá o dz, ele é dado por quem? Ele é dado pela derivada parcial f em relação a x dx, ok? Mais a derivada parcial da função f em relação a y dy. Tudo bem? Existem alguns livros que representam também esse dz desta forma, que é a mesma coisa, só está escrito com outra notação. Vamos colocar a outra notação também para vocês conhecerem. Tudo bem? Então a gente pode representar ou com fx dx, né? fy dy, ou d rum z d rum x dx e d rum z d rum y dy. Ok? Então essas aqui são formas de representação do cálculo da diferencial de uma função. Então, quais seriam os resultados da derivada parcial de f em relação a x e da derivada parcial de f em relação a y? Vamos calcular? Então, nós vamos ter lá dz. Observem a função e façam a derivação dessa função em relação a x. Qual seria o resultado? Parabéns! Então, 2ds, 2x, vai derivar o x aqui, vai ficar 3y. Então, vai ficar 2x mais 3y. Ok? Então, 2x mais 3y. Ok? Isso daqui vai multiplicar quem? Vai multiplicar o dx. Isso aqui mais... Aí eu vou derivar agora a função em relação a y. Tá bom? Então, como é que ficaria essa função aqui derivada em relação a y? Muito bom, então seria 3x menos 2y. Parabéns aí pela resolução, pessoal. Então, derivando ela em relação a y, 3x menos 2y. Isso aqui vezes o dy. Ok? Então, aqui nós já calculamos o diferencial dz. Então, o diferencial dz que ele pediu é justamente essa representação aqui, ó. Se o exercício tivesse pedido o diferencial dz num ponto pré-determinado, o que você faria? Faria esses cálculos, normalmente, e depois você substituiria o ponto aqui no lugar de x e de y. Tudo bem? Vamos colocar uma alternativa aqui para a gente resolver isso. Observem o seguinte. Olha lá. Ok? Se x varia de 2 a 2,05 e y varia de 3 a 2,96, compare os valores de ΔZ e dz. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai aplicar essa ideia aqui, ó? Vamos aplicar a ideia nesse exercício. Qual seria o valor de dx e qual seria o valor de dy? Qual é o dx e qual é o dy?
Vamos lá? Olha, então, o dx seria a variação do x, tá? Então, ó, de 2 para 2,05, a variação é isso, 0,05. E o dy? Então, nós variamos de 3 para 2,96, né? Então, diminuiu, não é? É uma variação negativa, tá? Então, a variação vai ser de menos 0,04, ok? Então, variação negativa, tudo bem? Y, o que nós vamos fazer? Nós queremos comparar os valores de ΔZ e dz. Então, só para a gente lembrar das funções de uma variável, o ΔZ ele é o que? É a variação real da função. Tá? E o dz é a variação aproximada da função. Tá ok? Então, variação real e variação aproximada. Essa variação aproximada é calculada utilizando derivadas. A variação real ela é calculada pegando o valor da função após o acréscimo ou decréscimo, né, depende da variação que a função teve, menos o valor da função inicialmente, né, antes de sofrer essa transformação. Então, vamos colocar aqui a ideia do ΔZ, ok? Vamos ver como é que fica o ΔZ para depois a gente comparar isso com o valor de dz. Ok? Então essa daqui é a representação do ΔZ, que é a variação real. O x e o y é o ponto, né, que a gente tem. O a e o b aqui, eu chamei de a e b, são os acréscimos, né? Que o tanto que aumentou no x, o tanto que aumentou no y, ou diminuiu. Tá bom? Então aqui seria o quê? F, né? Olha, o x mais o acréscimo seria o quê? 2,05. Ok? Depois, o y, depois do decréscimo, no caso do y, seria 2,96. Substituindo aqui os valores de x e y, depois do acréscimo, né, respectivamente para x e y, menos o valor inicial do f. Agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar esses valores na fórmula da função lá do início do exercício. Qual que é o valor de f de x? Né? Se a gente voltar no início do exercício, aí nós vamos só recordar aqui, ó, qual que é a fórmula da função. Olha, x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. Ok? Então, fazendo esse cálculo, vamos ver como é que fica. O que nós fizemos então aqui? Nós substituímos valores na fórmula da função com os acréscimos e depois menos os valores sem os acréscimos. Fazendo o cálculo de tudo isso, nós vamos chegar no valor de ΔZ. É a variação real da função. O ΔZ 0,6449. Tudo bem? E para a gente achar a variação aproximada, né, que é o dz. A vantagem do dz é que ela é mais rápida de ser calculada. Tá? Vamos fazer o cálculo dela então. Sabendo a fórmula então do dz, nós vamos jogar no lugar do x e o y os valores iniciais, tanto de x como de y. Tudo bem? E no lugar do dz, no lugar do dx e no lugar do dy, nós vamos jogar os seus respectivos valores. Vamos fazer agora, no lugar do x e do y, nós vamos substituir, né, o 2 e o 3, tá bom? Então vamos lá, ok? Então, dz, só substitui os valores de x e de y, de dy e de dx. E fazer os cálculos. Fazendo esses cálculos, nós vamos chegar no valor final de dz. Né? Qual que seria o valor final de dz? Então, o valor final seria 0,65. Isso, 0,65.